E entramos hoje no mundo da magia, no mundo dos musicais, no mundo de Cinderela. E será que Cinderela 2021 convenceu? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de Cinderela 2021, o filme musical da Prime que chegou com pompas de primeiro lugar em todas as paradas. O filme traz Camila Cabello como protagonista e eu vou te falar, ela arrebenta, mas isso a gente vai trazer mais a fundo quando a gente for trazer a análise completa de Cinderela. Mas antes eu vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo e para se inscrever aqui no Séries em Série. Na verdade, hoje eu vou fazer um pedido cara a cara aqui para você, face to face. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, que na verdade muitas pessoas assistem os nossos vídeos, mais de 50% das pessoas que assistem o nosso vídeo ainda não estão inscritos aqui no Séries em Série. Então vai lá, dá essa força, a gente está prestes a chegar a 5 mil inscritos aí. E se você já está inscrito, eu vou te fazer um pedido para você compartilhar esse vídeo aqui com os seus amigos, para aquela galera que gosta de série e que precisa de uma dica de um filme ou de uma série, e que aqui no canal a gente deixa isso mais fácil para vocês. Então compartilha esse vídeo, se inscreve, deixa o like, curte com a gente aqui tudo que a gente tem trazido de bom de dicas de filmes e séries para vocês. Esse é o nosso compromisso. Mas vamos lá falar de Cinderela, vamos lá falar de sinopse. Nessa remontagem de Gata Borralheira, a gente conhece ela, a nossa heroína. Uma jovem muito ambiciosa e que possui os seus sonhos maiores do que o seu mundo e a sua madrasta permitem. Só que ela vai contar com o seu fado madrinho, que vai ajudar ela a realizar todos os sonhos e as conquistas que ela quer ter para a vida dela. E nesse caminho, ela vai conhecer o seu príncipe encantado, o príncipe Robert. E é nesse momento que ela vai ter que fazer uma difícil escolha, ou tomar uma difícil decisão, que é continuar seguindo em busca, atrás dos seus sonhos, ou viver esse grande amor. Para a gente falar de forma mais analítica de Cinderela, a gente precisa focar em 2 pontos, que são inovação e ousadia. Porque essa história possui uma abordagem muito atual em relação aos seus temas, para tudo que a gente vê do que é falado nos dias de hoje. A proposta de Cinderela é dar um pontapé na misoginia e mostrar a força que a mulher tem no dia a dia, no nosso dia a dia, na nossa vida e principalmente nos contos de fada, que sempre trouxeram a mulher ali como sendo a busca da princesa, em procurar o seu príncipe encantado. Cinderela traz uma proposta um pouco diferente. Traz a mulher como sendo o centro dessa história, o que realmente sempre foi nas histórias das princesas. Só faltou o ângulo de visão, a perspectiva da história, traçar por esse lado. E sem perder, é claro, o grande sonho que toda mulher tem, que é do seu grande amor, e de achar o seu príncipe encantado. Bom, essa proposta ela é muito louvável porque Cinderela traz, mesmo trazendo um reino totalmente ultrapassado em relação a esses pensamentos, ela quer trazer esse dia a dia, esse atual para dentro dessa história. Só que em alguns pontos, por fugir desse tradicionalismo, ela acaba não agradando muito ao seu público e principalmente a crítica. Como, por exemplo, as irmãs de Cinderela, dentro dessa releitura, elas não têm aquela maldade, elas não são mesquinhas como aquela história original traz pra gente. Muito pelo contrário, elas até têm um bom coração, até enxergam Cinderela de um lado positivo ali, mas elas se mostram muito ingênuas dentro dessa história, o que acaba não agradando muito. Até a própria madrasta,
que na história original ela é completamente má, ela é a vilã dessa história. Dentro de Cinderela, as amarguras em relação ao passado acabam sendo o grande motivador dela ser uma pessoa má dentro dessa história. Na verdade, nem tão má, mas ter uns pensamentos retrógrados e acabando entrando no que a sociedade impõe para ela. Agora, o ponto alto desse filme foi trazer um fado madrinho, completamente diferente de tudo aquilo que a gente já assistiu nas histórias de Cinderela. E isso ainda remete a gente para os temas atuais que Cinderela traz. Foi muito perfeito esse encaixe para trazer esses temas que Cinderela quer mostrar pra gente, que são a inclusão, a diversidade, ou seja, o fado madrinho foi um ponto certo dentro dessa história. Mas até o ponto certo acaba sendo mal explorado, porque o fado madrinho poderia ter tido mais importância na vida da Cinderela ali. Ele poderia ser como na história original, o coaching, nos dias de hoje, poderia ser isso em relação a Cinderela. Mas na história original, a fada madrinha ela é muito mais presente como sendo realmente ali uma pessoa que está direcionando a Cinderela em relação aos seus objetivos. E por que não essa história traz ele simplesmente para colocar ela no baile e depois some completamente? Isso ficou realmente devendo em relação ao fado madrinho, que para mim era o melhor personagem de todos. Fora que a interpretação de Billy Porter como fado madrinho realmente conseguiu dar um toque especial para esse personagem. Ele conseguiu realmente ter uma inclusão, ele foi simplesmente brilhante nessa interpretação. E já que a gente começou a falar do elenco, tirando o Billy Porter, que pra mim foi realmente o ponto alto dessas interpretações, a gente precisa falar de Camila Cabello. E que ela teve uma interpretação muito boa em relação a Cinderela. A gente não pode negar que o encarne dela com a personagem e o talento dela em relação à música foi muito forte, muito alto para conseguir à altura ser uma grande Cinderela. E eu vou te falar, a ex-integrante de Fifth Harmony se mostrou não sendo somente uma cantora de muito talento, ela se mostrou também sendo uma excelente atriz, uma pessoa que tem expressões e encarnes e mostrou uma força muito grande como sendo essa personagem que a história quis trazer pra gente. Então, Camila Cabello deu realmente uma excelente interpretação para essa personagem de Cinderela. Outro que, na minha opinião, conseguiu dar um belo de um personagem, belo mesmo, hein, gente? Vamos combinar ali, a gente tá falando do príncipe encantado, né? É Nicholas Galitzine, sei lá como é que fala o nome dele. Mas ele conseguiu, como príncipe Robert, sim, dar um excelente, mostrar dois lados que o príncipe realmente tinha que trazer nessa história. Ele tinha que ser o cara que era o mimado, mas que consegue tirar essa capa de ser mimado pela mãe, principalmente pela mãe, e mostrar o quanto que ele vai valorizar e o quanto que o amor é importante para ele. E também o quanto que ele deixou esse espaço à mão da Cinderela para que ela pudesse optar ali entre a vida dela pessoal e também a vida dela de trabalho que ela tanto busca em relação aos sonhos dela. Ele deu espaço para Cinderela, ele mostrou que a força da mulher é importante dentro dessa história e que ele não seria nada que em relação ao atrapalhar. E eu vou te falar, numas determinadas cenas em que ele acaba sofrendo essa rejeição, dá bastante pena desse ator, na verdade do personagem. Outro ponto alto dele também foi em relação a ser um musical. Ele conseguiu dar boas interpretações às músicas quando ele fez par com a Camila Cabello e também em alguns momentos em que ele fez par ali, que ele fez uns solos em relação à vida dele. Ele conseguiu ter uma interpretação muito boa, ao contrário do que a crítica vem trazendo em relação ao príncipe. Na minha opinião, ele tem sim um excelente encarne com esse príncipe.
pode não ter sido o príncipe dos sonhos que toda mulherada queria, ou que a crítica queria. De repente, não sei se ele não é bonitão da forma como eles achavam que o príncipe tem que vir, tem que ser, mas ele conseguiu ter uma postura, mostrar a força da mulher e conseguiu interpretar aquilo que a história queria trazer pra gente. É ou não é uma atuação que realmente chama atenção? Então, sim, o príncipe teve sim uma boa interpretação. Outro grande destaque que a gente tem dentro dessas interpretações é de Idina Menzel, que mais uma vez, dentro de um musical, ela já participou de Frozen, ela conseguiu ter uma interpretação excelente ali como sendo a madrasta. Não foi uma das principais, não foi a protagonista, mas ela como coadjuvante ali fez uma excelente interpretação, apesar de não ter o personagem em si, o texto montado, o enredo montado para a personagem da madrasta não ter me agradado. Mas ela sim é uma excelente atriz que em musicais consegue ter um ponto, uma nota alta, se é que você me entende, uma nota alta em relação a essa interpretação. E são por todos esses pontos que Cinderela merece uma avaliação 3 estrelas. Sim, um filme que encanta pouco, mas que diverte bem. Um filme que quis trazer pra gente uma ousadia um pouco diferente, que mostrou sim em alguns pontos, em alguns momentos, a mulher ali como ponto alto dentro dessa história, dando um chute nas pessoas que desvalorizam a mulher, ou até mesmo sendo uma espetada nos contos de antigamente que mostravam essa mulher como sendo um segundo plano, na busca de um marido, na busca de alguém para ficar do seu lado pro resto da vida, como sendo o amor perfeito. E não necessariamente para ser a mulher em busca do seu espaço na sociedade. A gente já tinha visto um pedaço em relação a isso lá no Shrek, quando as princesas, a crítica era muito grande em relação às princesas. Agora, dentro de Cinderela, quiseram trazer pra gente, mesmo que de forma um pouco superficial que a história acabou trazendo, mas quiseram trazer pra gente novamente a mulher como sendo o centro das atenções em relação a essas histórias, principalmente os contos de fada. E por que não a gente não pode pensar desse jeito? Me agrada bastante. Fora que é um musical que traz apresentações extremamente tradicionais em relação a essas apresentações e que tira a gente um pouco daquele mundo TikTok que a gente tem acostumado a ver aí, ó, negócio. Então, sai um pouco desse meio. Vamos sair um pouco desse meio TikTok e vamos trazer essas apresentações mais tradicionais em relação a musicais. E Cinderela traz exatamente essa temática pra gente. Agora a gente quer ouvir você. Você gostou de Cinderela? O que você achou em relação às interpretações dos atores? Camila Cabello, o Príncipe. O Príncipe teve sim uma boa interpretação? Qual foi a sua observação em relação a essa apresentação dele aí nessa história? O que você achou? Escreve aqui nos comentários para trazer pra gente tudo que você tem de percepção em relação a Cinderela. Ou se Cinderela é uma releitura que você pretende assistir. É top 1 dos filmes assistidos agora em setembro. Acho que é uma boa pedida para você colocar aí na sua lista. Só acho. E se você tá procurando dicas de séries e filmes, aqui é o seu lugar. Rumo aos 5.000 inscritos. Se inscreve aqui no Séries em Séries. Vem com a gente para obter todas as dicas, as melhores dicas de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo, que pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir, porque é uma dica top para você colocar na sua lista. Um grande beijo. Fui!